Olá, bom dia, alunos do terceiro ano da Escola Dom Pedro I. Estamos aqui nesse 10 de abril de 2021, um sábado, né? Olha lá, estamos cumprindo a nossa responsabilidade, olha lá os nossos sábados letivos, né? Como forma de trabalhar os conteúdos, dar conta direitinho aí de nossas responsabilidades. E nesse ritmo, né? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho de química, continuar, né, na verdade, né, porque ainda ontem, sexta, né, dia 9, né, nós estávamos falando aí de química também, tivemos 3 aulas, mas vamos lá, tocar o barco. Como é para adiantar aí conteúdo, vamos falar um pouco sobre as funções orgânicas contendo nitrogênio. Olá, nessa primeira unidade, nós nos envolvemos bastante com a ideia dos hidrocarbonetos, falamos bastante das funções oxigenadas, né? Vamos lá, das funções oxigenadas, nós vimos álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, né? Vimos um pouco assim também a questão do éter, do éster, né? Éter e éster, depois vamos dar uma reforçada aí, mas em termos de funções orgânicas, que são muitas, não é necessário também fazer aqui as considerações a respeito das funções orgânicas oxigenadas. Então, nós temos aqui ó, as aminas. Né? Quando nós falamos em uma função orgânica nitrogenada, nós estamos falando daquelas funções que possuem o nitrogênio no grupo funcional. Então, quando existe, né, aí, então, o nitrogênio, nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, a função amina, a função amida, não é? Essas são as mais faladas, embora tenhamos lá também, né, os nitrocompostos, teremos os nitrilos, os isonitrilos, mas calma, vamos devagarzinho, vê lá. A amina, considerar a função orgânica amina é considerar aqui que nós temos, né, uma função orgânica derivada da amônia. Olha lá a amônia, NH3. Né? O nitrogênio lá, fazendo a revisão, terceiro ano, nitrogênio lá, família 15, 5 elétrons na camada de valência, aí ele precisa fazer, né, 3 compartilhamentos ali, né, para poder obedecer à estabilidade proposta pela lei do octeto, né, pela regra do octeto, melhor dizendo. Então, aí nós temos a amônia, ok. Acontece que a amina ela é considerada uma função aqui, ó, derivada da amônia. Derivada de que forma? Nós temos lá, ó, retirando um hidrogênio desse e substituindo por um radical orgânico, uma cadeia carbônica, né? Ou um carbono só, mas aí é que está. Então, nós podemos ter, a partir da amônia, nós podemos ter a substituição de 1, de 2 ou de 3, a totalidade dos seus hidrogênios, e com isso estaremos aí formando a tal da função amina. Ok. A ideia já traz aqui, ó, no material de vocês, já traz direto aqui a colocação de uma classificação. Amina primária, amina secundária, amina terciária, a depender de quê? A depender da quantidade de hidrogênios que tenha sido ali substituído. Não é? Então, quando se substitui um hidrogênio por uma cadeia carbônica, nós temos uma amina primária. Substituindo 2 hidrogênios por 2 cadeias carbônicas iguais ou diferentes, né? Mas substituição de 2 hidrogênios, temos lá as aminas secundárias. Com a substituição de 3 hidrogênios, temos lá a tal, né, substituição por cadeias carbônicas, temos lá, ó, as aminas terciárias. Ok. Segue o jogo, né? Na questão da nomenclatura, respeitando sempre, né, a questão da IUPAC, né, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que a gente está falando tanto já na nomenclatura lá dos compostos oxigenados, né? Então, aqui surge, né, a forma de colocar o nome ali para a nossa amina. Então, aqui nós temos, olha lá, ó, metilamina. Ó, opa, metil, propan, opa, ficou fácil, né? Porque, na verdade, a gente vai usar aqueles mesmos prefixos, indicadores de carbono que a gente já usou ó, lá tantas e tantas vezes.
Então, aqui ele coloca a regrinha para a amina primária. Por exemplo, ó, nome do grupo mais amina. Ou lá, o nome do hidrocarboneto correspondente àquele substituinte que está no lugar do hidrogênio, mais amina, né? Pode ser assim também. Olá, metilamina, propan 2-amina, né? Indicando que o 2 aí, olá, esses números a gente já viu algumas vezes, esses números aí eles são indicativos de posição, né? Ah, na cadeia do propan, na cadeia lá dos 3 carbonos, né? Que o prop faz referência a 3 carbonos, nós vamos ter no carbono 2 um grupamento amina. Nesse caso aí, estamos nos referindo a uma amina primária, ou seja, aquela amina que resulta da substituição de um hidrogênio por uma cadeia carbônica. Pois bem, na sequência nós temos lá, ó, nome dos grupos mais amina. Opa, grupos. Por quê? Porque agora nós estamos falando de mais de um substituinte, não é? Mais de um hidrogênio foi lá substituído. No caso aqui, a amina secundária, 2 substituições. Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, mais facilzinho, né? Qual é esse tal substituinte? Olha lá, ó, metil de um lado. Como assim, professor? O metil, não é? Metil porque é o radical de um carbono, a gente já viu isso várias vezes. Aqui do outro lado, ó, tivemos outro hidrogênio substituído por metil. Então, nós temos, na verdade, o que aqui? Ó, o dimetilamina. Dimetilamina, ou seja, eu tenho 2 radicais, certo? Na estrutura da amina. O outro componente aqui, ó, uma outra amina secundária também, né? Desse lado aqui eu tenho o quê? Olha o radical fenil. Pessoal, o radical fenil, lembre-se, ele, hora ou outra ele aparece e é sempre bom ter esse radical em mente, né? Lembrar direitinho da sua estrutura. O que nós chamamos de radical fenil é simplesmente aquela estrutura do benzeno, do qual eu tive a retirada de um de seus 6 hidrogênios. Lembre-se, né? O benzeno ou o anel aromático, ele tem lá aqueles 6 carbonos em estrutura cíclica com 6 hidrogênios ligados ali, né? Lembrando que aí eu tenho, né, a clássica representação dele. Por quê? Saindo um hidrogênio, né, eu tenho, na verdade, o quê? Um radical. Agora ele é um radical. Ó, esse termo radical mostra uma estrutura que não está completamente fechada com seus ligantes, né? O fato de ter saído um hidrogênio, um carbono que estava lá fazendo 4 ligações vai ficar incompleto, porque o seu hidrogênio saiu o hidrogênio. Então, ele agora é um radical. Ele tá querendo ligar, né? Ele está querendo atacar algum ponto ali no qual ele consiga fazer uma ligaçãozinha, por exemplo. Então, de repente, aqui eu tenho o radical fenil, né, obtido aqui pela história lá. Cuidado para não confundir com fenol, né, porque é muito parecido os nomes. Aí o que é que acontece? O grupo lá funcional fenol é uma hidroxila ligada ao anel aromático, ok? Ou o benzeno, né, diretamente. Já no caso do fenil, não tem a hidroxila, é apenas o anel aromático, o benzeno, que perdeu um hidrogênio, tá certo? Bem, então tá lá, ó, fenil e metil. Aí aqui entra, né, em regra alfabética, né, o F, ó, do fenil, por isso que fenil vem primeiro, depois é que é metil, então fica fenilmetilamina. O outro lá também, ó, o mesmo procedimento, ó. Desse lado aqui eu tenho um radical de 2 carbonos, radical, ó, prefixo de 2 carbonos, et, mais etil, né? E aqui, ó, eu tenho o propil, né? Na verdade, o isopropil. Por que isopropil? Porque o ponto de ligação desse radical propil, ó, encontra-se no meio que dividindo a molécula, que é de 3, né, a estrutura que é de 3 carbonos, em partes iguais. Daí o iso, né? Daí o termo iso, que se encaixa muito bem na explicação aqui. Então, você tem lá, ó, etil isopropilamina, né? Também usando aí a representaçãozinha. Ok. E quando eu tiver a amina terciária? Ó, com a ideia da amina terciária, segue o jogo, segue a mesma regra. Olha lá, metil, olha essa amina aqui, ó.
metil, metil e etil. Ora, houve a substituição dos 3 hidrogênios. Se há a substituição dos 3 hidrogênios, primeiro que eu tenho a amina terciária, não é? A amina terciária. Segundo, que aí nós vamos ter na colocação do nome, né, a explicação do nome, aí entra o nome dos grupos substituintes, aquele que substituíram lá o nitrogênio, o hidrogênio, desculpa, aqueles que substituíram o hidrogênio, né, então nós temos lá, ó, metil, metil, 2 metis. Na hora de colocar o nome, olha como é que entra a referência, ó, dimetil, o dimetil, né? Por conta que eu tenho 2 metis. Mas lembre-se que aqui entra, né, agora o outro ainda, o outro radical. Esse outro radical, por sua vez, ele sozinho tem o quê? Ele sozinho tem 2 carbonos. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o etil. Na hora de juntar o nome, vai ficar etil dimetilamina. Segue a regra aí da ordem alfabética, né? Ó, por que aí, professor, o D não foi primeiro, então, já que está na ordem alfabética? Porque o D não é o nome do radical. O nome do radical é metil, que entra aqui é o M de metil. Né? O D é apenas uma indicação lá do D, indicando que existe 2 grupamentos, né? Metis. Certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Terceiro ano, Dom Pedro, vamos lá. A regra, ó, existe uma nomenclatura não oficial, em que os grupos característicos da função amina são denominados de amino. Pessoal, essa nomenclatura não oficial, ela pode, de repente, até aparecer no contexto da questão, mas ela não é o motivo avaliativo, não é sobre ela que está se perguntando alguma coisa. Aí o aluno, né, fica muito preocupado porque ele quer compreender tanto as regras de nomenclatura oficiais quanto as não oficiais, as usuais. Acontece que as usuais elas não levam muito a sério, elas não têm um critério, uma regra que você possa estabelecer para todos, né? Então, não fica aí, né? Não fica preocupado com essas situações, não, tá bem? Ok, vamos lá. Olha essas situações aqui, ó. Esse composto aqui, a putrescina, a cadaverina, ó, que está relacionada ali, né, com a decomposição de proteínas. Por que proteínas, professor? Porque proteínas possuem nitrogênio. Olha lá o grupo lá do aminoácido, né? Os por que o termo aminoácidos? Porque na estrutura básica dessa estrutura, né, desse componente que estamos chamando de aminoácido, existe o grupamento amina e existe o grupamento ácido carboxílico. Ácido carboxílico vocês estudaram muito bem, inclusive vai ser da prova nossa aí, próxima sexta-feira, né? Próxima sexta-feira nós vamos estar lá, né, o dia 16, né? Dia 16, só verificando, mas é dia 16, olha lá, estudo para a prova. E aí, então, nós temos o seguinte aqui, né, ó, nessa nomenclatura, que ele chamou lá de não oficial, de repente eu tenho lá ó, o 1,4-diaminobutano. Opa, deu para entender uma certa regrinha aí, né? Mas é a não oficial. Mas mesmo assim, ó, às vezes você, né, consegue se salvar em algumas situações, né, usando de raciocínio lógico, porque essas regras elas sempre buscam um caminho lógico, né? Então vê, 1,4. Por que 1,4? Ah, ele numerou a cadeia, ó. 1, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aí lá o grupamento lá que tem o nitrogênio, ele chama de amino. Aqui, ó, por isso que ele chamou aqui, ó, diamino. Olha que coisa interessante, né? Jogou lá o diamino e o restante da cadeia carbônica é o quê? Ele trata como se fosse um hidrocarboneto, ó. Um hidrocarboneto clássico aí, normal, ó. 4 carbonos, but. Ligações simples entre os carbonos, an. Terminação, O característico de quem? Dos hidrocarbonetos. Então, eu tenho lá 1,4-diaminobutano. E tem o outro, né? O pareiazinho lá da putrescina, ó. É o que vai caracterizar aquele odor, né? De cadáveres em decomposição. Esses 2 compostos aí, né? Putrescina e cadaverina, ó. Aí aqui eu tenho o 1,5-diaminopentano, seguindo a mesma regra.
o grupamento do nitrogênio, ele está chamando de amino. Como tem dois, diamino. Onde é que se encontram? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 5. Carbono 1, carbono 5. E o restante da cadeia? O restante da cadeia é encarada como se fosse um hidrocarboneto. Olha lá o pente, referência de radical aos 5 carbonos. Olha o AN, indicando ligações simples entre carbonos. E olha o O, de hidrocarbonetos, que a cadeia restante está sendo tratada como um hidrocarboneto, né? E aí, então, pessoal, esse primeiro momentozinho, ó, nós ficamos, né, com essa história. Olha, uma atividadezinha aqui para fazer. A atividade essa, ó, questão 1, questão 2, 3, 4 e 5. De que página, professor? Página 643, tá bom? Olá, então, página 643, atividadezinha sobre aminas. Orientação aqui básica. Olha a primeira questão, que coisa tão fácil, tão legal de fazer, ó. Escreva em seu caderno as fórmulas estruturais planas. De quem? Das aminas. Olha lá como ficou fácil aqui, ó. Propilamina. Ora, quer dizer que ligado àquele grupo do nitrogênio, ó, mais fácil ainda. Pensa na amônia, NH3, né? Deixa eu ver se tem um lápis aqui, não sei se tem. Deixa eu ver se eu escrever aqui. Pronto. Pensa lá na amina, ó. Pensa na amônia, então, primeiro. Tá lá. Nitrogênio e seus 3 hidrogênios. Isso é a amônia. Tira uma delas, tira um deles, um dos hidrogênios, e coloca o quê? O propil. O que é o propil? Radical com 3 carbonos. Olha lá, tem 1, tem 2, tem 3. Preenche os hidrogêniozinhos, já que cada carbono ele faz 4 ligações, segundo lá o postulado de Kekulé, respeita a tetravalência, né? Então bota lá os 3. Resolvido primeira, né? No caso lá, ó, cadê? Metilpropilamina. Ah, eu vou aproveitando aqui a estrutura que já tem a propilamina, ó. É só tirar um desse e botar o quê? Um radical metil. Pronto. Já fez a primeira, já fez a segunda lá da primeira questão. E no butan 2-amina, o que é que eu tenho? Ora, no butan 2-amina, aí você agora faz o quê? Considera a cadeia de 4 carbonos. Olha lá, né, um butan, considera a cadeia de 4 carbonos. E quando você tiver aí no carbono 2, você coloca o grupamento contendo o nitrogênio. Então, o N2, por que N2, né? N3 não, professor amônia? Sim, mas da amônia eu não vou retirar um hidrogênio, não é por esse local que o nitrogênio vai se ligar com a estrutura de 4 carbonos, então tá de boa. Já aqui ele faz o contrário, né? Aqui ele pede para você colocar o nome, ó, dê o nome das seguintes estruturas, dessas seguintes aminas. Olha o item 1, por exemplo. No item 1, você vai fazer lá, olha lá, metil, e do outro lado tem o quê? Ó? Tem o etil. Aí você vai precisar colocar em ordem alfabética. Ah, tem um etil, tem um metil. Etil metilamina, o item 1. Pronto. Aqui, ó, no 3, aí nós temos lá, ó, metil, aqui o grupamento fenil, ó, tá vendo? Opa, aqui eu tenho o isopropil, né? Desculpa, isopropil, por que isopropil? Porque eu tenho um radical de 3 carbonos, de tal forma que o ponto de ligação é no carbono do meio, logo é o isopropil. Do outro lado tem o quê? Ó? Tem o etil. Por que etil? Radical de 2 carbonos, et, né? Desculpa, o prefixo de 2 carbonos, et, mais il na indicação de um substituinte, de um radical, ok? E essa estrutura aqui, ó, do anel aromático que se encontra ligado, ó, mas por que é que o anel aromático se ligou com o nitrogênio? Porque saiu um hidrogênio do anel aromático, lá do benzeno, e aí ele se transformou em quem? No radical fenil, não é? Então vai ficar aí, ó. Quais são os 3 radicais que eu tenho aí? Eu tenho o fenil, eu tenho o etil e eu tenho lá o isopropil. Ora, é só organizar
em ordem alfabética e colocar a terminação amina no final. Está montado o nome. Certo, pessoal? Então, aí fica valendo, né, essa questãozinha referente aí, ó, às aminas, né? Ok. Aí ele coloca aqui, ó, na terceira questão, por exemplo. Olha o comentário aqui da terceira questão, por exemplo. Ó. O comentário da terceira questão diz o seguinte: ó, o mau cheiro de peixe é causado por aminas de baixa massa molar. Ó, o que quer dizer isso, baixa massa molar? Quando eu somo, né, as massas dos componentes da molécula, dá um valor relativamente baixo, né? Isso aí esse termo aí é relativo, né? Relativo a alguma outra substância, mas dá uma massa pequena. Uma dessas aminas responsável pelo odor desagradável é a trimetilamina. Eita, essa ficou fácil demais, né? Ó, trimetilamina, aquele odor desagradável de peixe, né? Tá, trouxe no carro, deixou esquecer um pouquinho no carro, caiu ali aquela aguinha que escorreu do peixe, né? Ah, na geladeira, colocou o peixe, esqueceu lá, depois ficou lá aquele odor desagradável. Qual é aquela substância? A trimetilamina. Aí ele coloca assim, ó, escreva em seu caderno suas estruturas, né, suas fórmulas, sua fórmula estrutural, né, e a molecular. Então, nesse caso aí, ó, trimetilamina, quer dizer o quê? Quer dizer que em cada... Pensa logo na amônia, então. Tem a amônia. NH3, tem 3 hidrogênios. O que é que vai acontecer? Cada hidrogênio desse sai e entra um radical de um carbono, que é o radical metil. Né? Então, aí você passa a ter a chamada trimetilamina. Né? Se nós formos fazer isso aqui, não sei se dá para o pessoal ver direitinho, né? Mas aí nós temos o nitrogênio e aí as metil em cada um dos lados. Ó. Opa, feito. Olha, ó. Trimetilamina. Ah, professor, por que é que o senhor desenha assim, o negócio parecendo uma pirâmide? É por conta da repulsão dos elétrons livres aqui em cima, né? Então, essa repulsão procura fazer um afastamento ali, né? E aí termina ocasionando essa estrutura. Mas vamos lá, vamos voltar para estudar nosso contexto. Então, pediu a fórmula da trimetilamina, está aqui. Mas ele pede também a massa, né? A massa molar. Então, aí é só você pegar, botar a fórmula, bota lá, bota a fórmula. Quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? 9. Quanto nitrogênio? Eu tenho 1. Pois bem, vai lá na tabela, vê quanto dá o somatório da massa de todos esses componentes aí. É o que ele pede lá. Né? Escreva em seu caderno suas fórmulas. Fórmula estrutural e molecular. Ah, fórmula molecular. Né? Não é nem a massa que ele pede, mas é interessante que você dê uma olhadinha na massa, fica ainda melhor. Não é? Porque a fórmula estrutural, fórmula molecular, só pegar aquilo que a gente estava falando, né? Ó, carbono. Quantos carbonos tem? Tem 3. Quantos hidrogênios tem? Tem 9. Nitrogênio tem 1. Pronto, feito. Aproveita para não ficar tão distante das ideias de estequiometria, né? De cálculo de massa. Vai lá e vê quanto dá a massa molar, já que ele disse que é de massa molar baixa, ok? Pessoal, vou finalizar aqui. Fica essa atividade da página, tá certo? Que página, professor? A página 643, tá? Fiz um comentário geral sobre as questões, tá certo? E aí, preparem a atividade, deixem a atividade pronta, que nós estamos aí brevemente, né, no presencial já chegando, próximo, para que a gente possa, né, trabalhar melhor, e aí a gente dá o vistozinho aí no caderno. Deixe tudo prontinho. Isso aqui é conhecimento, né? Vamos cultivar. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Deixa eu ir encerrando por aqui, tá certo? E aí, um bom final de semana para vocês. Tchau, pessoal.